E eu passei para vocês na última aula, tá? Nessa atividade que a gente viu na última aula sobre o LALUR, livro de apuração do lucro real. E o que mudou nessa atividade com relação às outras, na verdade, foi só a escrituração do LALUR. Como vocês perceberam aí que tem o mesmo formato do outro exercício, só que a diferença foi que, ao invés de eu passar para vocês só os totais aqui das adições e das exclusões, eu passei para vocês quais foram os itens de adição e exclusão para vocês lançarem no valor. Então, aqui a gente tem os dados aqui, vai fazer a apuração anual pelo regime lucro real, uma empresa de prestação de serviços, no sistema de estimativa. Então, é uma empresa de prestação de serviço, a estimativa é 32%. E aí temos aqui os valores de faturamento bruto mensais, do lucro contábil mensal também, e, na sequência, a descrição dos valores de adições e exclusões. Temos mais uma informação da parte B do LALUR, que existe um saldo de 159 mil ali, para compensação. E essa informação a gente vai usar na hora de fazer o fechamento anual. E aqui tem o modelo de LALUR que eu passei para vocês. A parte A, né, onde a gente vai registrar as adições e as exclusões. E na parte B a gente registra o saldo de prejuízo anterior para compensar nos próximos períodos. Se tiver, né? No nosso caso aqui tem. Então, aquela parte a gente usa para isso. E aí vocês viram aqui que a parte A é dividida em duas partes, né, basicamente. Temos aqui a primeira parte, onde temos que lançar aqui as adições e as exclusões detalhadamente, a data, né, certinho, e cada item descrevendo qual que foi a adição ou a exclusão e o valor dela. Então, nessa parte aqui é feito o lançamento no decorrer do período. Aqui, como é uma atividade, né, temos aqui a folha 1, ó, como é atividade só para exercitar, a gente só tem uma meia página aqui para lançar. Né? Mas na empresa lá vai acontecer de ter várias páginas aqui só nessa primeira parte, onde está a descrição certinha do que foi adição, o que foi exclusão, as datas e alguma numeração de documentos também que precisa ser colocado aqui. Então, nessa parte aqui, a gente vai lançar as adições e exclusões que eu passei para vocês. Então, vamos pegar aqui primeiro as adições. Vou copiar a descrição de todas aqui e a gente vai trabalhar com elas aqui, tá? Aqui temos as adições.
Então, na sequência, vou só colocar os números aqui. Eu numerei só, né? Não, lógico que não. Na verdade, seriam as datas que ocorreram os fatos aqui. E que, como são todas adições, a gente pode pôr todos os valores nessa coluna aqui das adições. E na sequência, a gente tem as exclusões. Os valores das exclusões a gente coloca na coluna da direita. E aqui a gente soma os valores das colunas para colocar os totais aqui embaixo, o total de adições e exclusões. Então, aí, colocar aqui uma coisa que a gente poderia fazer era juntar os grupos de adições e exclusões de acordo com a categoria. Então, como a gente tem poucos fatos aqui, né, não tem muito o que juntar. Tá? Mas durante o ano, né, porque pensem bem, a gente está fazendo essas anotações aqui no LaLur, lá na empresa, durante o ano todo. Então, são dezenas, centenas e milhares de anotações que vão ser feitas aqui. E lógico que aqui a gente está imaginando uma escrituração manual, né? Mas isso aqui pode ser feito de forma digital e lógico que hoje em dia
nas grandes empresas já é feito de forma digital por meio de aplicativos e informatizados. E aí, quando é assim, o próprio sistema já vai ter a sua metodologia ali de juntar as contas afins. Mas aqui, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a gente poderia juntar aqui, nós temos aqui dois tipos de doação. A gente poderia colocar no mesmo grupo de contas aqui as doações e criar uma conta doações e o total dela. Para que isso? Para facilitar a gente fazer a outra parte ali na sequência. Eu não vou juntar aqui as contas, porque na verdade seria só essa, doações, porque aí as outras não tem como juntar. Tem royalties, despesas com brindes, poderia colocar como propaganda, por exemplo, um grupo. Temos uma provisão só de manutenção, mas se tivesse mais de uma, a gente poderia colocar provisões, e aí dentro dessa conta os valores, tá? Então aqui, que eu me lembro, não tem mais nenhuma conta que depende de juntar dessa forma. Mas só para vocês já começarem a pensar nessa ideia. Aqui a gente vai somar então tudo aqui agora, primeiro das adições. Agora as exclusões. Esses valores aqui a gente vai usar para chegar no valor do nosso resultado fiscal, né? Já estão lançados aqui. E aí, ainda nessa primeira parte, na parte A, a gente tem o demonstrativo do lucro real. E aqui é onde a gente já demonstra o lucro fiscal. Tá? Mas esse lucro fiscal é antes das compensações. Porque a compensação aqui no valor a gente faz na parte B. Aquele esqueminha que a gente está fazendo a atividade normalmente agora, é só para a gente visualizar melhor aí cada item, tá? Mas, na verdade, é assim que é feito. Então, aqui o resultado do período. Esse resultado do período é o valor que a gente tem no nosso exercício aqui, mas a gente encontraria daí na DRE da empresa. Tá? Aqui, no valor, já é o lucro real. Né? Então, o resultado aqui, como a empresa, na atividade, ela está fazendo a apuração anual, nós faríamos esse fechamento do valor e tudo mais só no fechamento final, lá no final do ano. Se fosse apuração trimestral, aí a gente faria trimestralmente, a gente pegaria os valores do trimestre. E aí a gente vai lá na DRE e pegar aqui, ó, o lucro contábil, que é o resultado da empresa. Então aqui a gente vai somar todos os valores aqui do ano todo.
Temos aqui um resultado contábil, que é o resultado do período, é o resultado contábil. 443.730. Aqui em adições, perceba que está aqui, ó, adições, total das adições, e aí na sequência exclusões, total das exclusões, e aí a gente faz o cálculo para chegar no lucro real aqui antes da compensação. Por que tem aqui, né, adições e total das adições? Imagine que aquela primeira parte aqui tem lá 30, 40 páginas, né, escrevendo bem certinho ali todos os itens. Mas para a gente demonstrar de uma forma que é mais resumida, enxuta para algum auditor, por exemplo, ou o próprio administrador que queira analisar aqui os dados de uma forma mais agrupada, ele pode ir lá no final do período e olhar aqui os totais só. Então, aqui onde tem adições, por exemplo, como eu falei dos grupos, a gente poderia colocar aqui nas adições. A gente poderia juntar aqui, ó, doação, as duas doações aqui, ó. Doação e doação, certo? A gente poderia colocar aqui embaixo só como doações. A gente colocaria aqui, ó, doações. E aí colocaria o valor aqui nessa outra coluna, porque depois a gente vai somar na frente. Aí a gente soma o valor das duas doações, 300 mais 3.300, 8.600. Colocaríamos aqui, ó, 8.100. Agora, se a gente olhar aqui, não tem muito o que juntar. A gente poderia só colocar aqui o nome das contas, vou copiar aqui, mas a gente vai mudar esses nomes lá embaixo, tá? Eu vou mais de um valor aqui em cada conta. Vamos pensar que aqui nos royalties, tem aqui, ó, pagos a sócios da empresa, mas poderia ter mais outros tipos de royalties aqui. Ao invés de a gente colocar aqui detalhado, só coloca royalties. Se tivesse outros valores de royalties ali nas adições, a gente juntaria aqui os valores. Tá? Despesas com brindes, a gente pode colocar como marketing, por exemplo, oferecer propaganda também. Vai daí da empresa como tu quer chamar. Vamos pôr aqui os valores de 1.230 e 2.800. Aí na sequência a gente tem aqui, eu vou copiar também, a gente vai renomear lá. Acho que eu faço a mesma coisa aqui.
Eu vou copiar os valores aqui também. Aqui a gente só poderia colocar como provisões, por exemplo. Poderia colocar aqui todas as provisões. Lógico que no nosso exercício só tem uma provisão, né? Mas aqui poderia ser provisões. Boletos contábeis. Poderia ser perdas ou inadimplência. Despesas com multas de trânsito. Poderia ter outras multas aqui. Poderia colocar só com multas e juntar todas elas e colocar só o valor, entenderam? O valor decorrente de aplicação de regras de exportação. Então, aqui, variações em exportações. Ou seja, ó, só nessa parte aqui, mesmo que alguns desses grupos aqui tenham só um item lá na nossa descrição mais detalhada, já enxugou bastante. Então, quem vai pegar para analisar só os resultados de uma maneira geral, já ficaria bem mais enxuto para enxergar tudo aqui, certo? E aí, aqui nesse item total de variações, total de adições, deixar mais perto aqui. Aí a gente colocaria o total aqui de novo, mas agora embaixo do total do período. Tá? Porque daí eu entendo que isso aqui são as contas que eu tenho dentro do meu total de adições. Vamos pegar o valor em cima do total, eu somo aqui de novo também. Vou somar de novo porque eu já confiro se está ok. R$ 23.522, R$ 23.522, certo? E com as exclusões, mesma ideia. Vamos copiar aqui as exclusões já. Então, eu tenho aqui, ó, exclusões. Dividendos recebidos em decorrência de participações societárias. Resultado positivo de equivalência patrimonial. Os dois aqui estão relacionados a investimentos. Tá? Receitas com investimentos. Pode juntar os dois. E o terceiro está relacionado à depreciação acelerada. A gente pode só deixar como depreciação acelerada. Poderia ter aqui
Só está um item da depreciação, né? Mas poderia ter várias depreciações em períodos diferentes, talvez de equipamentos diferentes, né, de patrimônios diferentes. Então, poderia colocar aqui só como depreciação acelerada e aí o valor total aqui na frente. E juntaria daí os... Eu apaguei aqui, eu vou comentar. Eu coloco de volta, que era o total das... Aí os valores, então a gente juntou duas contas aqui, né? O 8.800 mais o 11.230, 20.030. Então, o total dos investimentos aqui, ó, 20.030. E a depreciação, 12.800. Tem a depreciação, 12.800. E aqui eu tenho mais um item, deixa eu só duplicar aqui. E é o total de exclusões. E aí eu coloco na mesma coluna que eu estou colocando os totais. E somo tudo aqui, 20.030 mais 12.800, 32.830. 32.830. Eu vejo que nessa última parte, ó, fica meio que um resumo de tudo que aconteceu. E vão ser menos itens para quem estiver analisando só o final aqui, olhar. E aí ele pode entender aqui com cada grupo o que foi, o que foram adições, o que foram exclusões. Se ele olhar aqui, esse marketing aqui, o que foi que ocasionou esse valor do marketing aqui? Aí ele pode olhar lá na parte que está a descrição, encontrar o item ali, e analisar cada um dos itens que estiverem no grupo do marketing, por exemplo. Né? No lucro caiu agora aqui um pouco, já faz hora que caiu, ou já era só a última parte? Não, foi rápido. Deu para ver até a parte que eu estou falando do total, então? Sim. Então tá, já. Obrigado. Viu? Então aqui nós temos o resultado do período, que é 443.730, mais as adições, 23.522, menos as exclusões. E aí eu tenho o lucro real fiscal, ou o resultado fiscal, que a gente estava chamando. 434.422. Só que sem eu fazer o exercício lá já com a tabelinha, eu já cheguei no valor do lucro fiscal aqui que eu vou ter no final do ano lá.
Só que aí tem um detalhe aqui, né, que o exercício falou para nós ali, que na parte B tem um saldo de um prejuízo acumulado anteriormente. No exercício, a gente viu também que a gente chega no resultado, né, fazendo as adições e as exclusões, a gente chega no resultado antes da compensação fiscal, que é quando teve um prejuízo no período anterior. Aqui a gente está fazendo a apuração anual e a gente tem a informação que no período anterior teve um prejuízo, né? Então, está aqui na nossa parte B. Aqui a gente terminou a parte A. A parte A é isso aqui. Agora a gente vai para a parte B. Na parte B, ó, temos aqui do ano anterior o prejuízo fiscal do exercício nesse valor aqui. Está falando que é um prejuízo. Né? Tá aqui a crédito, foi prejuízo. Está como prejuízo. E o valor corrigido, que era o que tinha sobrado. Aí a gente viu no exercício que eu posso compensar esse valor aqui, desde que ele não ultrapasse 30%, desde que ele não ultrapasse 30% do meu resultado atual, né? Então vamos olhar aqui quanto que eu tive de resultado. 434,422, eu vou multiplicar por 30%, para eu saber qual que é o máximo que eu posso compensar. Eu posso compensar 130,226, eu vou lançar aqui como uma 10. 130,326. Esse é o valor que eu posso compensar. Crescendo de 31 do 12, vamos colocar 2002 aqui, que é o ano que a gente está agora. E aqui a descrição, eu vou colocar aqui compensação. E aqui o valor corrigido é o valor de 159, né? 331 menos o que eu compensei. 159,331. Eu vou ter aqui um saldo ainda de 29.004,40. Eu ainda tenho 29 mil para compensar no próximo período. Isso aqui fica registrado aqui no valor. Eu lembro que no exercício, quando a gente fazia trimestral, a gente compensava um período anterior e ia compensando. E aí tinha que fazer o cálculo de quanto que já foi compensado nos períodos anteriores, para daí descobrir quanto que eu podia compensar, né? Aqui não, aqui você já mantém o saldo conforme vai compensando e já sabe quanto que você vai ter que compensar. E aqui a gente já tem o valor também que nós vamos compensar lá no exercício, tá? Esses valores aqui de adições, exclusões e de compensação, a gente vai usar agora na outra parte do exercício. A parte B é só isso aqui, só vai mantendo ali o atualizado saldo. Esses valores que a gente levantou agora, a gente vai usar aqui, ó, nessa outra parte do exercício. A gente conseguiu deixar tudo, deu certo. Nessa página aqui. Ó, resultado contábil a gente já tem lá no LALUR, adições nós já temos no LALUR, exclusões também. Resultado que antes da compensação a gente já tem lá também, que a gente já somou. E aí a gente tem também as compensações. Para daí chegar no resultado fiscal, que vai ser o resultado antes da compensação menos a compensação, eu cheguei no resultado fiscal, que é o valor que eu tenho como base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social. E aqui já é o que vocês já estão acostumados a fazer, né? Isso aqui quando fechar o ano, né? Então, e aqui a gente tem os tributos pagos, na nossa planilhinha aqui que a gente fez. Esses tributos pagos eu vou descobrir como? Fazendo o meu lançamento aqui por estimativa, mês a mês, né? O faturamento bruto que eu vou usar daí, que é a informação que eu tenho lá no início do exercício também. Aí a estimativa é uma empresa de prestação de serviço. Eu escolhi a empresa de prestação de serviço aqui para estimativa para contribuição social
e o imposto de renda serem iguais. Então, para as duas vai ser 32% de estimativa. O faturamento bruto multiplicado pelos 32% de valor de estimativa, eu tenho aqui o valor que eu vou utilizar para mim calcular o imposto de renda, ou adicional, se for o caso, né, que daí aqui, como é mensal, o nosso adicional é o que ultrapassar 20 mil, vou cobrar mais 10% em cima desses valores, e a contribuição social é 9% em cima do valor de estimativa. E aí vocês fazem igual vocês fizeram no outro exercício, mês a mês, vamos somar todos os meses aqui para colocar aqui, ó, quanto que foi pago de tributo por estimativa. Porque só para a gente relembrar o que a gente fez aqui, como que funciona quando é anual por estimativa, mensal por estimativa, né? Eu escolho fazer a apuração anual, então o meu fechamento pelo lucro real é só no final do ano, só fechei o ano inteiro, daí eu vou fazer em janeiro o meu fechamento. E aí é onde eu vou fazer o fechamento da DRE, vou pegar o valor do resultado contábil, vou lá no LALUR fazer os fechamentos para mim saber quanto que eu tenho de adição, quanto que eu tenho de exclusão, vou olhar se eu tenho saldo na parte B do LALUR de anos anteriores, de prejuízo para eu compensar, e aí eu vou calcular ali o imposto de renda e tudo mais ali. Só que eu não posso só fazer isso lá no final do ano, eu tenho que, durante o ano, ir fazendo o pagamento mensal, certo? E aí esse pagamento mensal pode ser por estimativa ou pelo lucro real mesmo. Se for pelo lucro real mesmo, aí eu vou ter que fechar o LALUR todo mês, vou ter que fazer todos esses lançamentos aqui, ó, mensalmente. Mas aí eu tenho a opção também de fazer por estimativa, que é o que a gente fez aqui. A gente optou por fazer, né? Eu optei por vocês fazerem dessa maneira para vocês treinarem também esse exercício por estimativa também. E aí é onde a gente pega só o faturamento do mês da empresa, faz o cálculo ali pela estimativa, de acordo com a tabela de estimativas do RIR, do Regulamento do Imposto de Renda, e aí calcula o imposto de renda e contribuição social. E paga ele no próximo mês. Né? Então, fiz o lançamento em janeiro, pago em fevereiro. Fevereiro eu pago em março, eu vou pagando todo mês. Chegou em dezembro, pago em janeiro, e já faço o fechamento de algum tipo de imposto, ou se vai que o contador não se atentou ali e pagou a mais aí durante o ano, e tem alguma coisa como crédito fiscal também. Essa parte que eu não vou fazer, e vocês fazem e mandem para minha atividade, ó, tá bom? Eu vou pôr lá para vocês também depois essa gravação dessa aula aqui. E vou pôr a de ontem também, que não consegui baixar ontem por causa não estava dando certo aqui no Teams ontem para baixar, não sei porquê. Mas aí eu já coloco. Aí vocês façam para mim, por favor, e mandam nas atividades, tá bom? Aí eu vou finalizar aqui essa explicação e vou passar mais um outro conteúdo para vocês. Tranquilo, Elisângela? Alguma dúvida aí? Ajudou aí a explicação? Olha, esse complicou bastante, viu? Mas agora com a explicação já ajuda, né?